Aqui, ó. Boa noite a todos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe tudo que Deus tem feito por você e você também tem buscado a presença de Deus, a sua família, seus negócios, aquilo que Deus tem constituído na sua vida. Quero agradecer a todos que participam nessa noite, muitos daqui de Uberlândia, outros de outros estados. Nós agradecemos você, meu irmão, da Igreja Batista Ágape, e os demais famílias e pessoas que participam nessa noite, para poder honrar e glorificar o nome do Senhor, pelo menos pelas lives, né, pelo Facebook e outros meios que Deus tem nos constituído. No momento ainda, o templo se encontra fechado, a Igreja Batista Ágape, mas nós fazemos nossas atividades dentro do possível. Nós queremos agradecer pelo grupo de louvor, parte dele, né, do grupo de louvor, pela irmã Giane, que dirigiu essa noite, está aqui em nosso lar. Louvamos a Deus pela nossa família, pela sua família e por todos que participam na obra de Deus. Se você está aqui porque você quer e precisa de Deus, você precisa ouvir o que Deus tem para dizer na sua vida. Então, nesse momento, nós queremos falar um pouco, trazer o recado de Deus para nossas vidas. Amém? Eu gostaria de orar nesse momento. Oremos então. Querido Deus, nós te louvamos por esse momento, te louvamos por nos dar a oportunidade de poder trazer o recado do Senhor para nossas vidas. Que o nosso coração esteja aberto agora para ouvir a tua porção da tua palavra. Obrigado a todos que participam, que no nome de Jesus, cada coração esteja aberto agora, com muita humildade, para ouvir o recado do Senhor. Te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem hoje a palavra do Senhor, e eu gostaria de trazer o tema dessa noite, que você já deve ter ouvido, mas eu gostaria de reforçar isso, dizendo o tema dessa noite: colocando sua casa em ordem. Colocando sua casa em ordem. O texto que nós vamos ler alguns, segundo o livro de Crônicas, capítulo 29. Nós vamos abrir as nossas Bíblias aí, por favor, você pode abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas 29, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Nós temos aí pessoas também dos Estados Unidos, está conosco, nosso parente, obrigado, que Deus abençoe, obrigado a todos vocês, meus parentes também, meus irmãos também, que estão assistindo aí, Deus abençoe. 2 Crônicas 29, do versículo 1 ao versículo 11, amém? Vou ler a palavra do Senhor e você vai seguindo aí, ok? Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto, olha, presta bem atenção, o reinado de Ezequias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ou aos olhos do Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram.
desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, eles voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assóbios. Como vós estáis vendo com próprios olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido, olha só, irmãos, o que Ezequias diz? Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Eu quero ler agora o versículo 15, olha o versículo 15. Congregaram os seus irmãos e santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Versículo 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas o tomaram para o levarem fora ao ribeiro de Cidrom. Amém? Eu queria que você também abrisse, ficasse e guardasse nesse texto. Marca aí em 2 Crônicas 29, de 1 a 11, que nós lemos, versículo 15 e 16. Agora você vai para 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, diz assim: a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Eu vou ler só o versículo 1, tá ok? Naqueles dias, que Ezequias já estava reinando, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Espiritualmente falando, como está a sua casa? Como está o seu lar? Como está o seu coração? Está em ordem ou em desordem? O que tem ocupado o seu coração? O que tem ocupado o seu lar? Será que seu coração está igual àquele cômodo que nós temos, muitos têm na sua casa, chamado despensa? O que é uma despensa? É justamente aquilo que você entulha ou vai guardando, aquilo que muitas vezes não serve mais. Por isso que chama despensa. Você dispensou aquilo que está sendo guardado, que talvez não está sendo mais uso. Algumas coisas, é claro, que tem de valor ali, que você usa. Mas a maioria das coisas nós vamos entulhando, se chama despensa. E essa é a pergunta: como é que está o seu coração? Como é que está a sua casa? Está como uma despensa? Tudo entulhado, guardado? No cômodo da sua casa espiritual? Às vezes nossa casa espiritual está dessa maneira, acumulada, entulhada, com muitas coisas e muitas vezes sem valor, tomando o lugar de Deus. Quando eu falo de valor, eu estou falando valores que são verdadeiros, valores eternos, valores que têm para Deus
eternidade, valores que não se sucumbem, valores que não se deterioram, mas valores eternos, que têm valor para Deus. Eu creio que todos conhecem a história de Israel, uma nação que foi escolhida por Deus para representá-lo aqui nessa terra, representar Deus, e que por muitas vezes esqueceram de Deus, do seu chamado para servi-lo ao passar do tempo. Cegamente eles foram deixando outros deuses entrarem em suas vidas, em suas casas. Prostraram-se a ídolos, quebraram por desobediência a aliança que haviam feito com Deus. É interessante que pela misericórdia de Deus, Deus ainda usa pela sua misericórdia, com a sua misericórdia, Ele constituía profetas e sacerdotes para chegar ao povo, mesmo diante do cativeiro, para trazer a memória, para trazer eles de volta. Assim, ao longo do tempo, também Deus usa reis para direcionar o seu povo. Nós sabemos que após a morte de Salomão, houve aquela divisão do reino do norte e reino do sul. E dentro do reino do sul, estudiosos dizem que houve mais ou menos 19 reis que direcionaram o reino do sul. É interessante entender que somente seis fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Os outros prevaricaram, andaram nos seus desejos, idolatraram, buscaram ídolos, se prostituíram, fizeram alianças erradas, se casaram com outras mulheres que Deus havia dito que não deveriam, se prevaricaram diante de Deus. E um desses reis era Asa, Josias, Josafá e Ezequias, que andaram aos olhos de Deus, fazendo a sua vontade. Interessante que segundo a Crônicas é relatado a história de reis corruptos, de reis idólatras de Judá, mas também reis que faziam o que era reto aos olhos de Deus, como o rei Ezequias, a história que nós acabamos de ler. Ezequias foi o sucessor de seu pai Acás. Acás foi um dos piores reis de Judá, um dos piores. Acabou com as coisas de Deus, com a casa de Deus. Profanou a casa de Deus. Deixou a idolatria entrar. Agora, se nós queremos realmente colocar a nossa casa em ordem, eu quero trazer em três pontos, rapidamente, essa palavra. Como que eu e você podemos colocar nossa casa em ordem? Aprendendo com o rei Ezequias. Primeira coisa que o rei Ezequias fez, e que nós podemos aprender com ele: tratar do problema espiritual. Tratar do problema espiritual. Isso está no versículo 1 e versículo 2. Qual era o problema espiritual de Judá? Era muitos, que está descrito no capítulo 28 de 2 Crônicas e 2 Reis, capítulo 16. Está relacionado lá. E dentro do capítulo 28, nós vimos o pai de quem? De Ezequias, o rei Acás, que fez o que era mal perante o Senhor. Não dirigiu o povo com temor ao único Deus. Deixou-se infiltrar outros deuses. Virou as costas para Deus e a nação também. E esse rei, ele trouxe muitas consequências para Judá. Ele trouxe abominação à casa de Deus. Ele preferiu seguir os seus desejos, trocando o Senhor por outros deuses. Ele sacrificou, diz o versículo 3 do capítulo 28. Ele sacrificou seus próprios filhos aos deuses pagãos, aquilo que Deus não agradava.
Era proibido. Havia sacrifícios de animais pelos sacerdotes, que era aceito por Deus. Mas ele deixou tudo isso, foi passando, esquecendo, foi entulhando coisas ruins, o pecado na vida de Acaz e do povo de Judá. No versículo 24 do capítulo 28, ele diz: ele desfez do serviço dos levitas e também dos sacerdotes. Já não havia mais sacrifício, já havia mais adoração, já não havia mais culto a Deus. Judá estava em caos. Uma casa, uma nação totalmente com problemas espirituais. O entulho, o lixo do pecado estava sobre essa nação. Acaz, ele morre. E seu filho Ezequias, que nós acabamos de ver essa história, estamos vendo, que lemos, ele reina. E começa a colocar a casa de Deus em ordem. Começa a colocar a nação em ordem. Aí você vai para o capítulo 29, o versículo 2. Uma das primeiras coisas que ele fez, ou a primeira coisa que ele fez, para colocar a casa de Deus em ordem, as coisas de Deus em ordem, se dispôs a fazer o que era correto perante o Senhor. Está no versículo 2. Versículo 1 e versículo 2 está dizendo aí. Ele se dispôs. Quando fala se dispôs, ele se preparou, ele arrumou, ele organizou a vida espiritual. Tratar do problema espiritual. Quer colocar a sua casa em ordem? Talvez ela tenha uma bagunça espiritualmente. Talvez o pecado tenha tomado conta do seu lar, do seu marido, do seu esposo, dos seus filhos. De alguma forma, está tudo desorganizado. E precisa rapidamente ser tratado isso espiritualmente. Por isso, Ezequias, o rei Ezequias, reconheceu o valor da casa do Senhor, que tem na vida do povo o culto público a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar quando nós vamos à casa do Senhor. Hoje o templo está fechado, claramente nós somos a igreja, mas é importantíssimo você fazer parte de uma igreja que pregue a palavra verdadeiramente, você busque, você participe, você se alimente, você esteja em comunhão, isso é bíblico. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas o rei Acaz havia acabado isso. E Ezequias retome então e coloca reorganizar espiritualmente. Como é que está a sua casa? Comece a tratar o seu problema espiritual. É a primeira coisa que você precisa entender. Para que coloque a sua casa em ordem, veja o lado espiritual, não olhe o material. Isso é secundário. Busque em primeiro lugar a Deus, conforme Mateus nos ensina, 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar. Trate com a vida espiritual, trate sua vida espiritual, coloque em ordem a sua casa. Talvez você tenha tentado destronar Deus da sua vida. Tem pessoas que fazem isso, tem tentado destronar Deus, mas tem como? Você pode fazer isso, claramente nós não vamos destronar Deus do lugar de jamais, mas muitas vezes você pode destronar Deus, ou seja, virar as costas para Deus e dizer, não, eu quero seguir conforme a minha vontade, meus desejos. Você destrona Deus e coloca você no trono do seu coração. Por quê? Porque a sua casa está começando a ser entulhada de coisas, de pessoas que tomam o lugar de Deus, que muitas vezes não tem um valor real, não tem uma justiça verdadeira, que nem tem esperança eterna.
O que você tem acumulado no porão da sua casa? Estamos acumulando coisas que vai tomando o lugar de Deus. Por isso é preciso tratar. Você que é sacerdote do seu lar, você que é crente, mulher, homem, jovem, criança, você precisa recolocar as coisas espirituais no seu lar, na sua vida, no seu casamento, na sua vida espiritual, ali no trabalho. Não seja mais um aí vivendo como Deus não existisse, ou só buscasse a Deus quando eu preciso, quando o negócio está ruim. Acás foi negligente, mas Ezequias foi um homem prudente, um homem que buscou a face de Deus, um rei que serviu ao Senhor. Deus está te dando a oportunidade de reorganizar o seu lar, reorganizar a sua vida espiritual, sua casa espiritual. Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha aí, é tempo de buscar. Amanhã já talvez não está tempo mais. As coisas vêm acontecendo, Jesus está voltando. E muitas vezes nós estamos brincando de ser crentes, ou talvez estamos brincando, levando de qualquer maneira, achando que só Deus é amor e pronto, mas Deus é justiça, as coisas estão acontecendo, mas Deus está anotando, infelizmente tudo nós vamos pagar depois. Mas quando você busca a Deus, Ele passa uma borracha, Ele perdoa, mas Ele quer que você desentulhe, tira todo o lixo da sua casa, do seu coração que está tomando o lugar de Deus. Você já não ora mais, você já não lê a Bíblia mais. Por quê? Porque às vezes você vai tomando as coisas desse mundo, as coisas talvez terrenas, aquilo que você acha que tem mais valor, vai tomando conta do seu ser, da sua vida. Muitas vezes vem as drogas, vem os vícios, vem a fornicação, vem a prostituição, vem tantas coisas ruins que não agradam a Deus, vai tomando lugar, destronando Deus, e você começa a se colocar diante dizendo: eu sou Deus, eu que comando, eu dirijo a minha vida. E vira uma bagunça, a casa está toda bagunçada. Por isso não adie mais. Esse é o tempo, hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ezequias queria arrumar a casa do Senhor, queria arrumar a nação, mas ele buscou a ajuda do Senhor. Ele se dispôs a fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Cristo é deixado do lado de fora da sua vida, da sua casa, algo está errado do lado de dentro. Verdade ou não? Se Deus não faz parte, ou você não quer que Deus faça parte da sua vida, dentro do seu coração, do seu lar, é porque algo lá dentro está errado. Precisamos acordar, precisamos entender. Você quer rever as bênçãos de Deus? As bênçãos já não tinha mais, havia acabado. O rei Acás destruiu por causa do pecado, da idolatria, por desejos carnais. Por isso se dispõe a desentulhar o lixo acumulado e retoma a caminhada com Deus. Então, primeiro ponto, quer colocar sua casa em ordem? Trate do problema espiritual da sua vida, do seu lar. Segundo, quer colocar sua casa em ordem? Assim como Ezequias ele fez, organize sua vida com Deus. Organize sua vida com Deus. Isso está no capítulo que nós lemos de 2 Crônicas 29, versículo 4, versículo 11. 2 Crônicas 29, versículo 4 a 11. Organize sua vida com Deus. Irmãos, Deus não aceitava e nem aceita
Ou Deus não aceitaria uma adoração, uma devoção dividida, nem um serviço parcial do seu povo. Judá havia abandonado o verdadeiro culto a Deus. Era preciso reorganizar, purificar a casa de Deus, tirar as coisas impuras dentro do templo, que o rei Acaz havia colocado, permitido, pecado. Os levitas e sacerdotes também precisavam ser recolocados, purificados, para uma adoração, para cultivar, para sacrificar ao único Deus verdadeiro, trazer de volta aquele sacrifício, aspergindo o sangue do cordeiro, para purificar e tirar os seus pecados. Voltar a cultuar a Deus, zelar do nome de Deus e, acima de tudo, zelar dos seus corações, mostrando que existia somente um Deus verdadeiro, o único Deus de Israel. No versículo 6 do capítulo 29 de 2 Crônicas, o rei Ezequias reconhece o pecado dos seus antepassados, seu pai. Por isso, para você colocar sua casa em ordem, precisa reorganizar sua vida com Deus. No versículo 7, Ezequias também entendeu que nada funcionava por causa da impureza. E ele precisava então fazer o quê? Prestar um culto com pureza a Deus. Ele queria lavar, santificar tudo, tirar as impurezas. Até as lâmpadas do templo estavam apagadas ali. Talvez a sua casa espiritual, que precisa ser organizada, está apagando a lâmpada espiritual. Não extingueis o Espírito que é em vós. Coloque o óleo. Não deixe o fogo espiritual da sua vida apagar. Não coloque coisas para tomar o lugar de Deus. Lute nos tempos difíceis que estamos passando. Parece que vamos sucumbir, estamos talvez sendo tragados pelo inimigo com as coisas que vêm acontecendo, e muitas vezes nós desesperamos. E às vezes pode virar uma desordem a nossa vida espiritual, porque nós não confiamos no Deus do impossível. E muitas vezes nós sucumbimos e a nossa lâmpada vai apagando porque nós não colocamos o óleo dia a dia. Por isso, meu querido, é necessário, se você quiser e quer, precisa colocar sua casa em ordem. Trate do problema espiritual. Depois organize sua vida com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Você quer servir a dois senhores? Agrada um e agrada outro? Você sabe que biblicamente isso não tem como. Não tem como. Meu querido, é necessário que você entenda. Ezequias, no versículo 10, estava resolvido a fazer uma aliança com Deus. Está aí no versículo 10, olha o que ele diz. Que ele estava resolvido fazer uma nova aliança, uma aliança com Deus, para que Deus perdoasse o pecado dessa nação, desse povo de Judá. Por isso você tem de resolver. Você também precisa querer que Deus reative, coloque a sua casa em ordem, te ajude a colocar sua casa espiritual em ordem. Eu sei que tem famílias que talvez estão sofrendo por causa dos filhos, por causa do esposo, da esposa, que hoje talvez está desorganizado, e você busca uma reorganização no seu lar espiritualmente. Não é financeiramente, isso é secundário. Deus ele vai suprindo as necessidades. É espiritual, porque o espiritual é eterno. No versículo 16 diz que todos estavam impuros,
passou para uma purificação ali no templo, na casa de Deus e na nação, e toda imundícia foi jogada fora. Está no versículo 16 do capítulo 29 de 2 Crônicas. Está aí. Toda imundícia estava sendo tirada, jogada fora. Fala assim: os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que achava no templo do Senhor. E os levitas o tomaram, o templo do Senhor, e os levitas tomaram para lavarem fora ao ribeiro de Sidom. Então foi tudo tirado, aquilo que era impuro, tudo que estava ali dentro, foram sendo lavados. Ezequias, ele retirou os altares idólatras, destruiu os postes ídolos, para colocar a casa de Deus em ordem. Ele também despedaçou a serpente, que era chamada de Neustã, que o Judá ainda reverenciava e adorava aquela serpente que Moisés levantou, para que quando o povo olhasse para ela, fossem curados, perdoados, porque a serpente os picava, por causa do pecado. Mas o povo estava venerando, queimava incenso, e Ezequias foi lá e também despedaçou toda essa serpente, também todos os postes ídolos, os altares, tudo que era de idolatria, não havia mais dentro do seu lar. Voltou a celebrar a Páscoa, voltou a celebrar as festas, pães asmos, que Deus havia constituído lá no Egito. Quer colocar sua casa em ordem? Organize sua vida com Deus. Tudo estava sendo reorganizado para servir e agradar ao único Deus verdadeiro. Talvez você precise passar por uma mudança espiritual. Comece hoje a organizar a sua vida com Deus. Não aceite mais viver, meus irmãos, uma vida de derrotas, sem as bênçãos de Deus. Não deixe o inimigo te massacrar, te pisar ainda mais. Tire aquilo que está entulhado no seu coração, que Deus não agrada, que seja vícios, drogas, adultério, fornicação, tudo aquilo que Deus não agrada, meus amados. Coloque sua casa em ordem, peça perdão a Deus, purifique seu coração, busque a presença de Deus, reorganize sua vida espiritual, sua casa, para que você possa receber também as bênçãos do Deus eterno. Terceiro e último, quer colocar sua casa em ordem? Como nós podemos colocar nossa casa em ordem? Aprendendo com o rei Ezequias, vendo o resultado. O resultado virá. Depois de colocar tudo em ordem, diz o capítulo 31 de 2 Crônicas, versículo 20 e versículo 21, que o Senhor o fez prosperar. Diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, olha aí, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Está aqui. E prosperou. Você quer ver o resultado de mudança na sua vida, na sua família, na sua vida, no seu coração, no seu ser? Uma vida espiritual, uma vida com Deus, até material. Deus pode mudar muitas coisas. É você consertar, fazer como o rei Ezequias. Ele prosperou porque o seu coração se dispôs a buscar a Deus. Ele não fez como seu pai Acaz, que virou as costas para Deus. Então,
o que mais Ele deseja, o que mais Deus deseja de mim e de você, é fidelidade, obediência e amor a Ele, de todo o nosso coração, independente das circunstâncias. E no capítulo 20, agora indo lá para 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, diz que Ezequias, o profeta Isaías, foi lá para avisá-lo. Deus nem precisava fazer isso, mas Deus, pelo seu amor, foi lá avisar o rei Ezequias, pela sua enfermidade mortal, ele ia falecer, ele ia morrer. Agora imagina se Deus fizesse isso conosco. Se prepare que você vai morrer. O que é isso, Senhor? Não faça isso comigo não. Como você reagiria? E na verdade, hoje nós estamos aqui, eu fiquei sabendo essa semana que infelizmente nós perdemos um amigo, uma pessoa que estava fazendo caminhada, foi essa semana, se eu não me engano, o Nivaldo. Trabalhei com ele lá no Colégio Batista, estava fazendo caminhada e de repente ele morreu fazendo caminhada. E graças a Deus ele é servo do Senhor. Meus irmãos, imagine como é que está a sua vida, a sua casa, ela está em ordem. Se Jesus voltar, se você partir desse mundo, como é que está a sua casa, meu querido? Presta atenção, é tempo de mudança, é tempo de restauração, é tempo de purificação, não aceitar aquilo que o mundo está trazendo. Deus pode fazer muito mais que pedimos ou pensamos, segundo o seu querer. Deixa eu dizer algo para você também. A maior necessidade não é você ter dinheiro, não é o seu alimento físico para o seu corpo. A maior necessidade, ela é espiritual. Porque é essa que vai fazer a diferença de você ir eternamente com Deus ou você ir eternamente sem Deus. Por isso que Deus te chama para uma cura primeiramente espiritual. É interessante que tem um livro de Peter Scazzero, ele é sobre espiritualidade emocionalmente saudável, que eu estou lendo. Ele coloca também Thomas, que Thomas faz escreve algo interessante. Presta bem atenção, ele diz assim, que o Espírito Santo é como um arqueólogo divino, que o Espírito Santo é como um arqueólogo divino, que vai cavando, camada por camada, do nosso ser, do nosso coração, e penetra na mais rochosa e sujo do nosso coração, do nosso íntimo, para dizer: você tem valor, eu te amo, eu te desejo, você é meu maior achado, a minha maior construção, eu fiz você, eu te criei, não para viver na bebedeira, não para viver na prostituição, na fornicação com seus desejos, não, eu te fiz para me adorar, para me buscar de todo o seu coração. E aí nós vamos acumulando o nosso coração. Então Deus quer desentulhar, tirar o Espírito Santo ali, cavando, passando devagarinho, ali aquela colher, aquela faca, arrancando, se assim você realmente abrir seu coração. A partir de hoje, mude de vida, não aceite viver como vivia antes, coloque sua casa em ordem, trate do problema espiritual da sua casa, organize sua vida com Deus, e você verá o resultado que terá. E assim você pode estar dizendo, como também diz ali Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu, primeiro você. Se o marido, a esposa, o filho não quer, então primeiro você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloque sua casa em ordem. Deus quer mudar, Deus quer entrar, Deus quer lavar, quer purificar, quer limpar, mas você precisa querer isso. Deus te ama,
e deseja de todo o coração você. Mas você deseja Deus? Quer colocar a sua casa em ordem? Vamos orar para isso? A partir de hoje, você mudando a sua vida? Vamos orar, buscar a presença de Deus? Se Deus falou com você, o Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite, mude de vida agora. Mesmo você já conhece Jesus e você sabe que tem coisas que estão tomando conta, tomando o lugar de Deus no seu coração. Cuidado com a dispensa. Muitas vezes vai sendo coisas guardadas, a dispensa espiritual da sua vida. Quer mudar? Então vamos orar nesse momento. Fecha seus olhos. Eu quero orar por você, por essa mudança. Você pode estar dizendo: eu não quero, Deus, viver da maneira que eu estava vivendo mais. Meu coração está muito cheio de coisas que não têm valor eterno. Coisas que eu estou preenchendo por causa dos meus desejos, por causa da minha carnalidade. Eu tenho virado as costas para o Senhor. Eu tenho deixado de te buscar em primeiro lugar. Eu tenho buscado os meus desejos em primeiro lugar. Nem ir na igreja eu tenho ido mais, porque eu acho que mais importante é o que eu acho, na maneira que eu dirijo. Isso é perigoso, meu querido. Então eu peço a Deus, em nome de Jesus, se há alguma área da sua vida que precisa ser tratado agora, a sua casa, ser colocada em ordem, eu oro no nome de Jesus. No nome de Jesus, arranque todo entulho, todo lixo acumulado por dias, por meses, por anos. Mas a partir de agora, eu quero que o Senhor tire isso do meu coração, da minha vida, da minha família. Me ajude, Deus, a reavivar a minha vida espiritual, a reavivar a minha casa espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Venha abençoar o meu lar, abençoar meu coração. Eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Tira todo entulho aqui que tem tomado o lugar do Senhor na minha vida. Me ajuda a caminhar contigo. Eu te convido agora, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Ó Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Eu quero purificar, assim como o rei Ezequias fez. Purificar tudo aquilo que estava contaminado, que Deus não agrada e Deus não aceita e não abençoa. Abençoa meu lar, me ajude, Senhor. No meu lar seja um lar de bênção. Por isso eu oro no nome de Jesus pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, te fortaleça. Continue buscando ao Senhor, não afaste dele, se fortaleça, coloque sua casa em ordem, buscando a presença de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tudo de bom. Vamos louvar o Senhor mais um pouco, em nome de Jesus.